Fala aí galera que vai do treinamento funcionar, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje você vai aprender qual o momento do treino você deve colocar mobilidade e estabilidade. Vai ser um vídeo curto, mas com uma informação extremamente importante que muitas pessoas têm essa dúvida, certo? Então primeiro a gente tem que entender por que a gente coloca mobilidade e estabilidade. A gente tem dois objetivos quando a gente trabalha mobilidade e estabilidade. O primeiro deles é corrigir disfunção dos nossos alunos. Então, a maioria das vezes a disfunção vai aparecer em alguma articulação por falta de mobilidade ou por falta de estabilidade. E aí esse trabalho de mobilidade e estabilidade vai nos auxiliar na correção de disfunção. E o segundo objetivo é preparar o corpo do nosso aluno pro treino do dia. Então, com esse segundo objetivo, a gente já tem mais ou menos uma ideia de onde tem que entrar mobilidade e estabilidade no treino, que é no começo do treino, na preparação de movimento que a gente chama, que você pode entender como um aquecimento. Então, ao invés de colocar seu aluno na esteira para correr, para treinar lá 15 minutinhos na esteira, assim, é um tempo perdido que é muito precioso, que a gente poderia estar atingindo vários objetivos com o trabalho de mobilidade e estabilidade. Os objetivos de aquecimento na esteira, que é aumento da temperatura corporal, aumento dos batimentos cardíacos, isso também é importante. Mas a gente consegue fazer isso em 2, 3 minutinhos, com alguns exercícios de peso corporal. E às vezes, o próprio exercício de mobilidade e estabilidade, por conta dele ser um pouco mais difícil, ele já faz esse papel de aumentar a temperatura corporal e os batimentos cardíacos. Então, preste atenção, para de gastar esse tempo precioso com seu aluno na esteira. Começa a preparar o corpo dele para o movimento que ele vai ter que fazer no dia a dia e também corrigir disfunção. Então a gente vai colocar mobilidade e estabilidade na preparação de movimento, que é no início do treino. Então o aluno chegou para treinar, ele já vai fazer mobilidade e estabilidade. O que eu gosto de fazer quando o aluno tem possibilidade? Eu ensino para ele como fazer a autoliberação miofascial com o foam roller. E aí, se ele tem a possibilidade de chegar uns 10 minutinhos mais cedo, ele faz esses 10 minutos sozinho com a autoliberação miofascial, que aí ele vai dar uma liberada nos tecidos para melhorar o trabalho de mobilidade, principalmente. Estabilidade também, mas principalmente mobilidade. E aí ele fez esses 10 minutinhos de autoliberação, ele começa o treino comigo para fazer mobilidade e estabilidade. Dentro dessa preparação de movimento, a gente vai ter duas divisões, que é exatamente os dois objetivos que eu acabei de falar para você, que é corrigir disfunção e depois preparar o corpo do nosso aluno para o treino do dia. Então, a primeira parte da preparação de movimento, ela vai ser de acordo com a avaliação funcional que você fez com o seu aluno. Então, por exemplo, fiz a avaliação funcional, identifiquei que meu aluno tem bastante falta de mobilidade no tornozelo e bastante falta de ativação do centro do corpo. Então, nessa primeira parte da preparação de movimento, eu vou trabalhar a autoliberação lá na panturrilha, certo? Antes do treino, aqueles 10 minutinhos que eu disse para você. E depois, na parte de trabalho de mobilidade, eu vou trabalhar exercícios de mobilização do tornozelo. E também vou trabalhar exercícios de ativação central, dependendo de qual é a necessidade desse meu aluno. Se ele tem falta de ativação central de anti-hiperextensão, anti-flexão lateral, anti-rotação, dependendo disso, é o que eu vou trabalhar ali na hora. E aí, a segunda parte da preparação de movimento também é um trabalho de mobilidade e estabilidade, mas aí é pensando na parte principal da sessão de treino do dia. Então, por exemplo, a sessão de treino que eu montei é uma sessão de treino que vai priorizar membros inferiores. Então, eu já sei, é obrigatório eu trabalhar estabilidade do arco plantar, mobilidade do tornozelo, que já foi trabalhada na primeira parte da preparação de movimento. Também preciso trabalhar a estabilidade do joelho. Não trabalhei na primeira parte, trabalho agora para preparar o corpo do meu aluno. E principalmente mobilidade de quadril e estabilidade central. Principalmente não, todos são importantes. Mas se eu sei que a maioria dos exercícios vão ser de membros inferiores no dia, eu preciso preparar as articulações que eu vou utilizar no dia. Articulações e musculatura também. Então, o trabalho de mobilidade e estabilidade, ele entra no começo do treino, certo? Para dois objetivos. Corrigir as disfunções que a gente identificou lá na avaliação funcional do movimento e preparar o corpo do nosso aluno para a sessão de treino do dia. A primeira parte, ela é de acordo com a avaliação e a segunda parte da preparação de movimento, ela é de acordo com o treino que você montou no dia para o seu aluno. E lembrando que se for possível, antes do treino, então vamos supor que a gente tem 60 minutos de treino. Antes desses 60 minutos, 10 minutinhos para o seu aluno fazer a autoliberação miofascial, porque aí ele vai liberar o tecido e aí para conseguir melhorar a mobilidade, a gente também tem que trabalhar a flexibilidade quando a gente melhora a mobilidade,
é muito melhor. Se não for possível, você consegue resultados também, mas o trabalho de autoliberação ele potencializa os resultados e acelera. Mas se não for possível, se você não souber fazer autoliberação, não tem problema. O importante é você trabalhar a função articular de mobilidade e estabilidade no começo do treino, para corrigir disfunção e para preparar o corpo do seu aluno para o treino do dia. Se você quiser trabalhar mobilidade e estabilidade no decorrer do treino também, pode. Quanto mais trabalho de mobilidade e estabilidade, melhor. Claro que não vai fazer o treino inteiro de mobilidade e estabilidade. Não que não possa, mas aí você perde o sentido da coisa. Mas colocou um pouco no começo, colocou entre os exercícios de força na parte da parte principal do treinamento, também é válido. Mas principalmente colocar isso no começo do treino, para conseguir preparar o corpo do nosso aluno e parar com essa história de colocar 10, 15 minutinhos do aluno para aquecer na esteira, porque isso só vai atingir assim 10% dos objetivos, que é aumentar temperatura corporal e batimentos cardíacos. O resto dos objetivos você não está atingindo, então presta atenção nisso. Fechou? Então, como eu disse, vídeo curto, só para alertar você, coloca mobilidade e estabilidade no começo do treino para atingir esses dois objetivos que eu te falei. Melhorar, preparar o corpo do seu aluno para o treino do dia e corrigir disfunções que a gente avaliou, que a gente identificou lá na avaliação funcional. Fechou? Tamo junto, forte abraço e até a próxima.